Boa tarde, pessoal. Eu sou Ricardo Siqueiro, de São Paulo, com análise da nossa política, da nossa economia, da nossa justiça, análise do Brasil, análise do nosso estado de São Paulo. Polícia Federal, a exoneração do delegado da Polícia Federal, Ricardo Sadi, da Superintendência do Rio de Janeiro. Deixem o seu like nesse vídeo, curtam o canal, compartilhem. A nossa análise de hoje ocorreu dia 15/8 desse mês, ou seja, coisa de 11 dias atrás, uma fala do presidente Jair Bolsonaro em relação ao delegado, ao Dr. Sadi. O que o Bolsonaro falou numa das suas saídas aí do Palácio do Planalto? Que ele, por um sentimento dele, ele iria trocar, ele, como presidente da República, iria exonerar o superintendente do Rio de Janeiro, o Dr. Ricardo Sadi. Bom, legalmente, o presidente da República não tem a função nem de nomear superintendentes da Polícia Federal, nem exonerá-los. Isso é uma atribuição do delegado-geral da Polícia Federal, do DG da Polícia Federal. Ele pode não gostar de uma pessoa ou outra, um superintendente pode ser exonerado? Sim, pode. Agora, uma fala dessa, com o presidente virar e falar assim, não, por um sentimento eu não quero mais que tal pessoa continue na superintendência. Veja, primeiro que um sentimento não é um motivo para exoneração de uma pessoa. Segundo, que o presidente da República não tem competência legal para tal ato. E aí, mais para frente, o Bolsonaro vira e fala, eu sou presidente da República, eu mando eu mando no que eu quiser, se eu não mandar, quem que vai mandar? Veja, o presidente da República, ele comanda o país, sim, mas dentro dos preceitos legais. E dentro dos preceitos legais, a exoneração ou nomeação do superintendente da Polícia Federal não é atribuição ao seu cargo. A gente tem que manter a linha, a ordem jurídica como ela existe, como ela é, e não simplesmente atribuir. Quando eu mesmo, ou quando o próprio governo, o próprio Bolsonaro foi eleito, falando em governo liberal, em instituições trabalhando livremente, a Polícia Federal entra nesse rol, e não exclusivamente um governo liberal na economia, com independência do Banco Central, com independência da atividade econômica, mas devendo entrar nesse rol de governo liberal, de atitude liberal, também a parte investigativa, a parte da Polícia Federal ser demonstrada e atuar realmente como uma polícia de Estado e não uma polícia de governo. E aí, o que acontece? Quando o Bolsonaro falou em sentimento, o que aconteceu para essa fritura pública do Dr. Sadi? Quando eu digo fritura pública, porque como eu falei, um superintendente pode ser exonerado, pode ser trocado, sem problema nenhum. É um cargo indicado, não é um cargo em que se faz um concurso e nem é um cargo permanente, como no caso do ministro do STF, onde o presidente da República o indica e ele só pode ser retirado do cargo por um processo de impeachment protocolado no Senado. O cargo de superintendente da Polícia Federal não, ele é um cargo indicado de confiança do delegado-geral da Polícia Federal e ele pode ser removido, demovido do cargo e feito a sua substituição conforme a necessidade, conforme o prazer, ou sei lá, qual o intuito que o delegado-geral da Polícia Federal vem a ter. Então veja, quando falamos no governo liberal, não podemos ficar só na liberalidade da economia. Temos que ter um governo liberal também na justiça e também para a Polícia Federal. E aí, quando teve essa fritura pública, que é o que eu comentei, o superintendente da Polícia Federal, ele pode ser indicado, ele é indicado, colocado no cargo, como ele pode ser removido sem problema nenhum. Agora, do modo que foi feito
o Bolsonaro chegar e falar assim, que eu vou mover por um sentimento, eu vou exonerar o superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Veja, isso não pode acontecer. Isso é um fato assim que de total desrespeito à Polícia Federal, de total desrespeito ao cargo de superintendente da Polícia Federal. E aí a gente começa a apurar algumas coisas que ocorreram. Dia 10/8, a Polícia Federal recebeu um pedido para fazer a recuperação de um aparelho celular que foi perdido. E aí, depois dessa situação toda do Ricardo Sadi, que foi pedido a sua exoneração, que o Bolsonaro disse que iria exonerá-lo, o que aconteceu? Surgiu reportagem falando que a Polícia Federal fez uma operação na Zona Oeste, numa favela do Rio de Janeiro, da Zona Oeste do Rio de Janeiro, para recuperar o aparelho celular de um delegado, especificamente do Dr. Ricardo Sadi, que foi esquecido no interior de um carro de aplicativo. E ele se encontrava na favela. E aí, devido ao seu teor de informações sigilosas que continham dentro do celular, justificou essa operação. Essa operação para a recuperação desse celular que foi esquecido dentro do carro de aplicativo foi realizada dia 12 desse mês, dia 12 de agosto. Agora, o Dr. Sadi, dia 12, ele não estava no Rio de Janeiro, ele não estava nem em São Paulo. O Dr. Sadi, ele estava em Brasília. Ele estava em Brasília do dia 9 de agosto e retornou ao Rio de Janeiro no dia 13 de agosto. Então veja, nem na data, no dia 10, quando a Polícia Federal recebeu o pedido para a recuperação do celular esquecido no veículo de aplicativo, e nem na data do dia 12 em que ocorreu a operação, o Dr. Sadi não estava no Rio de Janeiro. O que aconteceu, na realidade, desse celular esquecido no veículo de aplicativo foi que um ministro da Advocacia Geral da União, mais especificamente o Dr. André Mendonça, é quem esqueceu o celular dentro do veículo, desse carro, desse veículo de aplicativo. Então veja, a manipulação da informação onde acontece. É mentira que teve a operação? Não. Mas foi o Ricardo do Dr. Sadi que esqueceu o celular? Não. Ela foi comandada pelo Dr. Ricardo Sadi? Não. Isso é o que acontece na manipulação da informação. Quem esqueceu o celular dentro do veículo do aplicativo foi o Dr. André Mendonça, um advogado da advocacia, um ministro da Advocacia Geral da União. E aí foi esse pedido para a Polícia Federal para que fizesse essa operação e recuperasse tal celular devido às informações de Estado e sigilosas que continham nesse aparelho. A operação foi feita com auxílio da Polícia Militar e com homens da Polícia Federal. Vejam, então teve uma fritura de um superintendente por uma situação onde não foi ele que esqueceu o celular dentro do veículo do aplicativo, não foi ele que comandou e não foi ele que estava presente nessa operação. É isso que a gente fala da manipulação da informação. E aí a gente vê aonde vai mais o fato. Eu estava pesquisando, estava verificando uma série de fatos, de coisas, até da história do Dr. Sadi. O Dr. Sadi, ele foi do DRCI. O que é o DRCI? É o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional da Secretaria Nacional de Justiça. E com uma atuação correta, reta e certa, com uma atuação sem problema nenhum no DRCI. E aí um outro fato que eu acabei levantando. Estão se usando de fofoca, de fatos em sites aí que não prezam pela verdade, uma ligação dele com uma reunião que teve em 2014, em novembro de 2014. Que reunião foi essa? Foi uma reunião em que na época o ex-ministro do STF, o Márcio Tomás Bastos,
e um ex-delegado da Polícia Federal, Dr. Jaber Makul Rana Sadi. Viu a ligação, né? Dr. Sadi, Ricardo Sadi. Na época, que reunião foi essa que ocorreu entre Márcio Tomás Bastos e Dr. Rana Sadi? Ambos estavam internados no Hospital Sírio-Libanês. E teve essa reunião entre o Dr. Jaber Makul Rana Sadi, o Dr. Márcio Tomás Bastos, que era advogado na época, a 7ª fase da Operação Lava Jato, advogado de indiciados da Operação Lava Jato, e com a presença do ex-presidente Lula, à época presidente Lula. Para que essa reunião entre Lula, advogado Márcio Tomás Bastos, advogado de réus da Operação Lava Jato, e o Dr. Jaber Makul Rana Sadi? Para que reunião foi essa que ocorreu no Hospital Sírio-Libanês? Uma operação justamente com o intuito de levantar situações para abafar a Operação Lava Jato. E aí o que estão usando? O que tem esse? Quem é esse Dr. Jaber Makul Rana Sadi, que é um ex-delegado da Polícia Federal? Ele é tio do Dr. Ricardo Sadi. Mas, aí a grande diferença, à época, o Dr. Makul Rana Sadi participou dessa reunião para buscar modos, junto com o ex-presidente Lula e com o Dr. Márcio Tomás Bastos, para frear a Operação Lava Jato. E o Dr. Rana Sadi nunca foi partidário disso. O Dr. Rana Sadi nunca foi a favor de nenhum abafa da Operação Lava Jato. Ele nunca foi a favor de se levar um nome. Não, este nome não vamos levar à frente da investigação, aquele levamos. Não. O Dr. Rana Sadi, em relação à Operação Lava Jato, sempre foi independente. Não importa o nome. Para ele, o que acontece na Operação Lava Jato é investigação. E é assim que ele sempre levou e sempre prestigiou a Operação Lava Jato. Então veja, estão querendo ligar o Dr. Ricardo Sadi, que é a favor da Operação Lava Jato, contra qualquer operação de abafa da Operação Lava Jato, com essa reunião que teve lá em 2015 entre o seu tio, Dr. Makul Rana Sadi, o ex-ministro do STF, Márcio Tomás Bastos, e o presidente Lula, querendo colocar ele no meio desse rol sujo que queria abafar a Operação Lava Jato. Então veja, os fatos têm que ser trazidos à tona, têm que ser trazidos às claras. Vejam, essa reunião foi em 2015, em novembro de 2015, ela foi divulgada. Dr. Ricardo Sadi não participou e não foi a favor e não é nunca a favor desse tipo de coisa. A busca do celular do ministro da Advocacia Geral da União, ela foi divulgada pela revista Cruzoé no dia 16/8, em que a revista Cruzoé confirmava que um celular foi esquecido, sim, no veículo de aplicativo no Rio de Janeiro, em que ocorreu a operação para recuperar tal celular com a participação da Polícia Federal e da Polícia Militar, e que o celular esquecido no veículo do aplicativo era um celular do Dr. André Mendonça, da Advocacia Geral da União. Reportagem essa divulgada no dia 16/8 pela revista Cruzoé, que é uma revista isenta, e confirmada pela Advocacia Geral da União. Então veja, a mentira nessa operação para recuperação do celular esquecido num veículo de aplicativo no Rio de Janeiro? Não. A manipulação? Sim. A intenção de se queimar o delegado Ricardo Sadi, o doutor Ricardo Sadi da Polícia Federal? Sim. Com o intuito maior de quê? De queimar a Polícia Federal. A Polícia Federal é a que mais atua em relação à Operação Lava Jato. A investigação, quem vai a campo, quem faz o levantamento de provas pesado, depois, lógico, com cruzamento de informações, com investigação também da Receita Federal e dos procuradores no âmbito da Operação Lava Jato, ocorre
mas pesadamente a Operação Lava Jato existe por causa da Polícia Federal. Aliás, a Operação Lava Jato começou uma operação de investigação de tráfico de drogas da Polícia Federal. E que leva esse nome porque essa investigação recaía sobre a utilização de um lava-jato para lavagem de dinheiro. Então veja, o intuito dessa manipulação ridícula, dessa manipulação horrenda de informação, o que é? Prejudicar claramente o Dr. Ricardo Sadi, que infelizmente o Bolsonaro se utilizou dessa sua fala, em que eu sou o presidente, eu mando, e falar que ele iria exonerar, claramente um claro desrespeito ao Dr. Ricardo Sadi. Mas a manipulação de informação chegou a querer se colocar em xeque todos os delegados da Polícia Federal, e não só eles, toda a Polícia Federal, para assim conseguir tentar se colocar em xeque a Operação Lava Jato. Mas não conseguiram. Por quê? São canais como esse meu e outros que trazem a informação como ela deve ser. Quantas pessoas, qual foi a amplitude da divulgação dessa reportagem da revista Cruzoé do dia 16, em falar a verdade, em que a operação para recuperação do celular numa favela no Rio de Janeiro ocorreu sim, mas que o celular que foi esquecido não foi do Dr. Ricardo Sadi, foi de um advogado da Advocacia Geral da União. Quem divulgou da verdade? Qual foi a amplitude da divulgação em se dizer a verdade, em que o Dr. Ricardo Sadi não estava no Rio de Janeiro no dia em que foi esquecido o tal celular dentro do veículo de aplicativo, em que na data da operação para recuperação de tal celular, Dr. Ricardo Sadi não estava no Rio de Janeiro, porque o Dr. Ricardo Sadi estava do dia 9 de agosto ao dia 13 de agosto em Brasília. Tudo isso registrado. Quem que deu plena, total amplitude e divulgação desses fatos para mostrar a verdade sobre o Dr. Ricardo Sadi, para mostrar essa tentativa de manipulação de informação para se queimar os delegados da Polícia Federal, se queimar a própria Polícia Federal como corporação, como instituição, e assim tentar se queimar a Operação Lava Jato? A quem isso é útil? A quem essa manipulação é útil? A quem mais? Somente aos seus réus. Grande parte, políticos, figurões ligados a desvio da Lava Jato, da Petrobras, ligados a desvio das grandes construtoras que a gente viu, ligados aos partidos políticos, PT, PSDB e tantos outros aí que se tem, em se queimar a partir de um delegado querer se chegar à Operação Lava Jato. É ridículo, é horrendo, e a gente não pode deixar isso acontecer. Polícia Federal é uma instituição que merece o respeito, que atua pelo Brasil, que não se vende, que não se dá e não se troca. É uma instituição que trabalha, que investiga e que pede a punição ou a absolvição, seja de quem for, independente de nome, independente de ser figurão ou não, independente de ser do partido político A, B, X, Y ou Z, independente de ser empresário ou não, independente de ser amigo do rei ou não. A Polícia Federal está aí para atuar em favor do Brasil. A Polícia Federal está aí para atuar em favor da verdade e da justiça. Por isso, num fato horrendo como esse, em que infelizmente o Bolsonaro queimou sem o menor respeito um delegado da Polícia Federal, e que a partir disso se tentou queimar publicamente a Polícia Federal e a Operação Lava Jato, em que a Polícia Federal merece, necessita e precisa urgentemente da PEC 412. O que é essa PEC? É a PEC que pede autonomia da Polícia Federal. É a PEC que pede não benefícios de salário, não mexe em salário nenhum, nem em carreira, nem nada dos delegados da Polícia Federal. É uma PEC em que pede o tripé da autonomia da Polícia Federal, o tripé administrativo, o tripé econômico e o tripé
investigativo da Polícia Federal, onde ela pode investigar sem precisar pedir a bênção do seu delegado geral e esse pedir a bênção do ministro da Justiça para uma investigação, uma administrativa, onde a Polícia Federal possa ter autonomia de indicar os seus superintendentes a partir única e exclusivamente do seu delegado geral, em que a Polícia Federal possa ter a escolha do seu delegado da Polícia Federal, o seu delegado geral, a partir de uma lista tríplice votada dentro da Polícia Federal. Uma PEC que pede a autonomia econômica da Polícia Federal, em que os seus recursos determinados pela peça orçamentária do governo, em que se tem o orçamento determinado da Polícia Federal, seja transferido total para a Polícia Federal. E essa faça a administração e a utilização desses seus recursos como lhe é necessária. Não como lhe é conveniente, porque a Polícia Federal não trabalha com conveniência, mas possa agir assim, com autonomia administrativa, investigativa e financeira, para que ela possa agir sem interferência, seja do governo A, seja do político B, seja do figurão XYZ, ou seja lá de quem for. A Polícia Federal precisa dessa PEC. A Polícia Federal necessita da sua autonomia. O Brasil necessita de uma polícia autônoma, de uma Polícia Federal autônoma que continue o seu trabalho sem interferência política. Veja, essa PEC está parada desde 2009 e não conseguiu caminhar dentro da CCJ ainda. Não conseguiu caminhar dentro de uma comissão. Uma PEC importantíssima para uma instituição de maior importância ainda, onde o Brasil clama, chora, pede e precisa da Polícia Federal, independente, autônoma e agindo pela justiça como ela vem agindo sempre, mas sofrendo interferência sim politicamente, e isso a Polícia Federal não merece. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Eu sou Ricardo Siqueiro, direto de São Paulo, com análise da nossa política, da nossa justiça, da nossa economia, uma análise do nosso Brasil, do nosso Estado, independente, seja para falar a favor ou contra do governo. Eu sou a favor do governo Bolsonaro, mas quando ele erra, ele merece ser apontado sim. E esse de queimar, de desrespeitar um delegado da Polícia Federal, que não merecia, que nunca agiu para ter tal desrespeito, deve ser apontado. Curtam o canal, deixem o seu like aqui nesse vídeo, perguntem, questionem, deixem a sua opinião sobre tal fato. Eu sou Ricardo Siqueiro, direto de São Paulo, em favor do Brasil. Um abraço a todos. Que Deus abençoe o nosso país, que Deus abençoe o brasileiro, que Deus abençoe e ilumine o nosso governo, o nosso presidente Bolsonaro. Que Deus ilumine a todo brasileiro e que o brasileiro possa criar, ter e levar à frente uma memória histórica e política do nosso Brasil. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a todos. Só um complemento. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo essas reportagens que eu falei, que eu citei. Tanto da reunião do Dr. Jaber Macu Rana Sadi com o Dr. Ministro, com o ex-ministro aí, Márcio Thomas Bastos e com o Lula. E a reportagem da revista Cruzoé, confirmando sobre a busca do celular do advogado-geral da União, eu vou deixar aqui na descrição, para que não fiquem dúvidas, para que não fique somente na palavra, para que estejam os fatos aqui comprovados. A comprovação do fato, a verdade, é a única coisa que eu procuro mostrar. Nunca uma manipulação ou uma inverdade. Eu vou deixar as duas reportagens aqui na descrição. Um abraço a todos, fiquem com Deus.